Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso painel da comunidade do evento Innovative Experience. Eu sou a Mariane Siqueira, sou líder inovativa aqui no estado do Paraná. Eu estou em Londrina, eu sou advogada, mas também sou líder de uma comunidade de startup chamada Redfoot, aqui do norte do Paraná. E a gente espera que vocês curtam muito esse evento. Vou passar agora para o Júnior, que está aqui comigo. Júnior, está fechado o seu microfone. Eita, sou Júnior, eu estou em Curitiba, também sou líder inovativa no Paraná junto com a Mariane. Trabalho em uma multinacional de escritórios, que é a IWG Group, também faço parte da comunidade da Fundação Estudar e também sou fundador de alguns projetos de impacto social para fomentar o empreendedorismo e diversidade no nosso país. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, mediando esse painel junto com a Mariane. Pessoal, como vocês viram, quem está aqui assistindo, o nosso painel vai ter como tema como se inserir dentro do ecossistema de inovação do seu estado, que eu acho um tema muito incrível. Vocês vão conseguir bastante dicas com esses 3 convidados sensacionais. Para não ficar muito maçante, vou passar para cada um se apresentar. Vou começar aqui pela Helena. Helena, se quiser se apresentar para o pessoal, fazer um pitch breve para a galera. Ei, gente, tudo bem? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, sensacional poder estar aqui compartilhar um pouco e sempre uma oportunidade incrível de aprender também com a nossa audiência, né, quando traz perguntas e questionamentos e provocações. Bom, então eu sou a Helena Merck, eu hoje sou gestora de uma comunidade chamada Inovadores Inquietos, faço parte do time da Raise Shift, que é uma consultoria de transformação digital e inovação. Sou atuante no ecossistema de inovação há alguns anos, venho de uma carreira corporativa, e definitivamente quis fazer uma mudança na minha carreira e começar a inserir a inovação. E aí sim, né, o ecossistema fez um boom. Vou falar disso daqui a pouquinho. Obrigada, Helena. Eu vou passar para a Michelle agora. Oi, pessoal. Sou a Michelle. Me apresentar um pouco para vocês aí, depois a gente vai ter um tempo a mais para explorar. Mas eu trabalho desde 2007 aí com projetos, gestão de projetos voltado à inovação. Trabalhei na ABINE, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, sediada dentro do Tecnopuc, também trabalhei no Sebrae Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, moro em Vitória, aqui no Espírito Santo, desde 2017. Aqui eu fundei a Inoves, Conectando Inovação, que é uma empresa minha, onde eu atuo com foco em negócios inovadores. Hoje eu sou Venture Partner também no programa de aceleração de startups Presídio do Founder Institute aqui em Vitória. Hoje a gente está junto, inclusive, com o Rio de Janeiro, nessa empreitada do Founder. Atualmente também eu sou responsável pela implantação de um programa de startups do Base 27, que é um hub de inovação da engenharia e da construção aqui do estado do Espírito Santo. E eu vou contar um pouquinho mais para vocês também sobre isso durante a minha fala. Obrigada, Michelle. Agora eu vou passar para o Sandro. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Mari, obrigado, Júnior, pelo convite. E tá muito bacana a gente poder interagir aqui hoje, né? Rapidamente contando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu certamente sou o mais velho aqui do grupo, então eu tenho um pouquinho só mais de anos aí de trajetória, né? Mas sintetizando, né? A minha formação em engenharia elétrica, atuei muitos anos numa empresa familiar de engenharia elétrica, fundada pelo meu pai aqui no Paraná, aqui em Curitiba, moro em Curitiba até hoje, né? E depois nós tivemos a oportunidade de fazer uma venda dessa empresa, muitos anos atrás, e depois eu fui para a Federação das Indústrias, trabalhei como superintendente na Federação das Indústrias do Paraná, onde eu comecei a ter um contato muito mais próximo com a inovação, e daí eu estou falando lá de 2007, 2008, e começando a discutir o tema de cidades inovadoras, que eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, durante a apresentação, que depois ele vai para o tema de cidades inteligentes. Então, essa história, né, de cidades inteligentes na minha vida, assim, na minha trajetória profissional, começou há 12, 13 anos atrás. Depois eu tive a satisfação de presidir o IBQP, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, fundado numa parceria entre o governo brasileiro e o governo japonês lá em 1995, e hoje eu atuo como diretor executivo numa empresa de tecnologia daqui de Curitiba, na área de telegestão de iluminação pública, que é um tema totalmente pertinente e conectado ao tema das cidades inteligentes. Então, um pouquinho sobre isso a gente vai discutir aí depois durante o evento, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sandro. Agora eu vou passar para o Júnior, que vai começar
a mediar esse painel. 3 convidados de peso, né? Primeiramente, assim, muito obrigado aos 3 por estarem aqui. Eu quero que a audiência se sinta muito à vontade também de interagir com a gente pelo chat, de mandar perguntas. Mas antes da gente começar a questionar, trazer perguntas a eles, eu gostaria de um pitch mais profundo da parte de cada um deles. Então, vou convidar os 3 a se apresentarem, fazer um pitch para vocês. E aí, depois, enquanto eles estão fazendo o pitch, já vão formulando as perguntas de vocês, envia no chat que nós vamos repassar para eles. Quero começar aí feliz também porque eu sou de Curitiba, eu tenho 2 curitibanos aqui, 2 pessoas que moram em Curitiba aqui comigo também são do nosso ecossistema local. Aí eu queria começar com a Helena, fazendo o pitch dela e contando um pouco da trajetória dela. Bom, né? Bom, Júlio, obrigada aí, com certeza, né? Eu acho muito legal. Bom, a minha trajetória, né? Eu sou graduada em administração de empresas. A minha pós também é em gestão empresarial e inovação. Mas, de fato, né? Acho que hard skills são muito legais, né? Mas o que a gente aprende no dia a dia é, de fato, algo que nos transforma. Então, depois de muitos anos aí atuando no mercado corporativo, em grandes empresas, né? Com grandes clientes, eu me propus a mudar um pouco a minha carreira, né? Que foi o que eu comentei brevemente. Então, eu me propus e tive uma oportunidade muito legal, que foi de abrir a operação de um hub muito bacana aqui em Curitiba, chamado Distrito. Hoje ele é totalmente digital, né? Mas também tem seu lado físico. Eu tive essa oportunidade de abrir aqui, né? E foi muito legal, porque esse foi o melhor MBA do universo, né? 2 anos super intensos ali num espaço onde mais de 200 pessoas circulavam aí por dia, né? E aí, N atuantes do ecossistema, né? Todos os atores possíveis aí, grandes empresas, né? Querendo se inserir no ecossistema, entender o que é o ecossistema, né? O que é isso. E aí a gente tinha, claro, né? Outros participantes, né? Atores, e aí eu acho muito legal, porque o ecossistema de inovação, né, a gente acaba eventualmente tendo um olhar pensando nisso mais para talvez startups e tal, né, e não é verdade, né, no Hub quando eu fazia gestão, a gente tinha lá N segmentos aí de discussão, onde a gente apoiava o empreendedorismo de forma geral. Então, o seu negócio é tradicional, mas você quer entender um pouco mais de como uma rede de suporte pode te ajudar? Então, vem para cá. E aí a gente propunha muita coisa legal. Então, esse foi um ponto para mim de transformação gigante. E aí foi mais transformador ainda quando eu comecei a atividade, me falaram assim, Helena, você tem que ir para o ecossistema. Eu falei, o que vocês querem dizer com isso? O que você quer dizer com ecossistema? Vai para o ecossistema. E aí eu comecei a entender o que era o tal do ecossistema, né? Isso para mim foi muito marcante, foi super, assim, mind-blowing mesmo, assim, abriu a minha cabeça. Eu costumo dizer, assim, que a gente muda, eu não consigo mensurar o quanto, porque você começa a exercitar um olhar de rede, de fato. E eu costumo dizer, né, eu trabalho muito com comunidades, então eu costumo dizer que uma comunidade é uma rede de suporte para a gente. Então a gente tem que conseguir usufruir de tudo isso no melhor sentido da palavra, porque é assim quando a gente pede ajuda ou quando a gente oferece ajuda que as coisas acontecem. Mas de fato eu me propus a conhecer e entender todos os hubs que tinham na cidade, aceleradoras, até coworkings, né? Que é um pouco mais, uma visão um pouco mais restrita, mas tem a sua função aí. Eu entendo que é importante já para uma mudança de mindset. Enfim, conhecer todo mundo, né? E aí, N tipos de empreendedores, grandes empresas, né, que buscavam aí entender, puxa, como que eu me relaciono, como eu acelero o meu processo de inovação aberta. Então, eu tenho que ir para o ecossistema, não posso não ir ao ecossistema. E aí você tem um ambiente onde você tem, claro, né? Você tem startups, você tem investidores, você tem N atuantes aqui que podem fazer toda a diferença, né? E aí, assim, para mim foi transformador, né? Assim, eu costumo brincar que quando eu entrei na minha pós de inovação, eu não sabia, eu ficava pensando assim, gente, bem sinceramente, viu? Eu pensava, o que eu vou escrever? Gente, eu não tinha mudado a minha carreira ainda. Enfim, né? As coisas aconteceram, as energias movimentaram,
fui para o ecossistema de inovação. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, gente, agora eu não sei que tema escolher, porque é tanta coisa legal, tantas possibilidades bacanas para fazer estudo de caso, para entender impactos, enfim. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades legais que o ecossistema nos traz, a gente tem que conseguir potencializar. Claro que num ambiente físico, isso talvez seja muito mais fácil de ser, assim, da gente conseguir tangibilizar de alguma forma. Mas, ainda assim, né, agora mesmo em tempos mais remotos, né, tem N possibilidades que a gente consegue desenvolver, mas tem que ter uma boa vontade, tem que querer. O que eventualmente um hub, né, uma aceleradora, um lugar que concentra aí atividades inovadoras ou que propõe ser um centro aí de conexão local, quando a gente tem isso fisicamente, é mais fácil, né? Porque você vai uma vez, você conhece já um monte de gente. Então, assim, o pessoal chegava lá no hub e todo mundo se encontrava no hub. Então, quem não se encontrava, a gente ia apresentando e daqui a pouco se encontrava em outros lugares. E era muito legal isso aí. Mas tem que ter boa vontade, tem que querer, tem que dar uma mergulhada, né? Não adianta também ser só superficial, né? Quando você está no ecossistema de inovação, você tem tantas possibilidades legais de ajudar e de ser ajudado. E para isso você tem que ter uma escutativa, você tem que ter interesse, você tem que ter essa disponibilidade, essa atenção com quem você está conversando. E eu acho que esse é o ponto rico aí de quem atua no ecossistema, né? Essa escutativa, essa vontade de entender o que está acontecendo e como que vai, e como que pode contribuir, né? E para mim o conceito do give back, que era uma coisa que eu não tinha familiaridade ainda, e quando eu entrei no ecossistema falaram, não, a gente exercita o give back. Eu falei, bom, ok, vamos fazer o give back, então, né? E eu achei isso sensacional, gente, porque também, assim, você está dando antes, você está doando antes aí o seu tempo, a tua escuta, o teu esforço, talvez em conectar, em oportunizar relações, e aí daqui a pouco isso retorna para você. Então, assim, eu não sabia que um ecossistema exercitava isso, eu exercito isso como pessoa, né? Acredito que tudo que vai e volta. Isso, para mim, é fato, não tem como mudar. Então, eu acho que é muito legal de ver esse exercício no ecossistema, de como as pessoas se oportunizam e de como elas, enfim, se doam, sabe? Porque aí você tem, por exemplo, milhões de sessões de mentorias. As pessoas estão se doando lá, elas não são pagas. Elas estão se doando. Por quê? Porque elas também acreditam que esse esforço também vai melhorar o todo. Eu acho que tem muito conceito legal aí que envolve uma vida em ecossistema, que são exercícios super ricos, né? Então, por exemplo, aí a gente está aqui nesse painel, tenho certeza que já vai sair assim milhões de trocas sensacionais, agora durante e depois também entre a gente. Então, é assim sempre um momento muito muito incrível, assim. Mas tentando resumir um pouco da minha entrada no ecossistema, de quando eu conheci, foi muito engraçado, porque eu pensei, o que é isso? Vamos nessa, vamos entender. E aí depois eu entendi, fiquei maravilhada mesmo. E claro, né, oportunidade aí com o tempo conhecendo outros ecossistemas, outros participantes e conectando. E aí esse é um mundo sem fim, daqui a pouco você está falando com gente de fora, as pessoas estão te buscando e assim vai. Então, esse é um pouco, gente, aqui da minha visão, um pouco da minha história com o ecossistema, né, de como eu entrei nisso, mas de como isso de fato impactou a minha vida. Então foi muito, muito, muito legal. Muito bom, muito bom. Até o que você trouxe aí sobre essa questão de give first, give back e tal. Fica aí a dica do livro do Adam Grant, que ele fala muito dessa questão dos givers, né? Para quem está aí nessa questão de ecossistemas, esse livro pode ajudar bastante sobre essa teoria também. Gosto bastante. Aí eu queria convidar agora a Michelle para se apresentar e fazer aí o pitch dela. E aí, pessoal, eu estava com meu microfone fechado, mas acho que agora está funcionando. O tema de hoje, né, é como que a gente se insere no ecossistema. E eu vou utilizar aqui, acho que 2 pilares, que inclusive no Base 27, que é o Hub de Inovação Corporate, que nós criamos no ano passado aqui, depois eu vou contar um pouquinho a história dele, mas são 2 pilares bem importantes, que é conexão e conhecimento, que a gente utiliza muito lá.
E pegando o gancho da conexão, eu vou usar até o Sandro aqui. A gente tá falando de um hub da engenharia e da construção. A gente fala muito aqui em cidades inteligentes, né? E se conectar com pessoas que tratam desse tema, para a gente é super importante. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? Se conectando. De alguma forma, as conexões, elas acontecem também por meio de eventos que está no pilar de conhecimento. Então, a gente tem hoje muito o que acontece no ecossistema de inovação, de Startup Week, de hackathons, eventos gratuitos, né, que muitas instituições oferecem. Eu acho que esses pilares a gente tem que estar neles, a gente tem que estar nesses eventos, porque quando a gente está falando de se inserir no ecossistema, a gente precisa saber o que está acontecendo, quem são os grandes atores desse ecossistema, quem são os agentes desse ecossistema, para que a gente possa saber onde eles estão e participar daquilo que eles fazem. E lá a gente vai ampliar o networking. E quando a gente está falando de networking, a gente está falando de conexões que vão nos ajudar a ampliar a nossa visão sobre o nosso negócio, sobre aquilo que a gente quer fazer. A Helena, ela falou sobre a questão dos negócios tradicionais também entrarem, que não é só startups, né? A gente trabalha muito em ambiente de inovação, que a gente ouve falar de novos negócios, negócios inovadores, startups, e de fato é importante a fala dela. Obrigada por ter trazido, Helena, porque me dá um gancho para o próprio Base 27. Quando o Base 27 nasceu, ele nasceu no ano passado, já existia um movimento de inovação aqui do Espírito Santo, as instituições já estavam se organizando, né? Esse tema inovação passou a fazer parte do ecossistema e das iniciativas das organizações aqui há pouco tempo, é um movimento mais recente. Em 2019, né, o Estado se mobilizou por meio do MCI, que é a Mobilização Capixaba da Inovação, pela inovação, né? Muitas instituições se organizaram, trouxeram a Fundação CERT para criar aqui um modelo de como que a gente poderia se organizar e fazer projetos estruturantes para que a gente conseguisse aí alcançar a inovação no máximo de instituições possíveis e fomentar o empreendedorismo. E aí muita coisa já está acontecendo a partir desse trabalho promovido em 2019. O Base 27 foi criado em 2020. E nesse trabalho de 2019 ele não estava no mapa, que significa dizer que tem sempre coisa nova acontecendo. E a gente precisa estar acompanhando esses movimentos justamente para saber onde estão as oportunidades. E quando nós criamos o Base 27, éramos todos voluntários. Gostei também da fala da Helena, porque a gente oferece muito do que a gente conhece para que a gente possa promover algo para o ecossistema realmente se reinventar e fazer com que empresas possam surgir e terem apoio e condições, né, de fluírem. Então, o Base 27 foi criado inicialmente para levar inovação para empresas tradicionais. Nós tínhamos aqui um setor super importante na economia do Estado, que é a construção e engenharia, mas a gente conhece esses negócios por serem tradicionais, né? No mundo inteiro, acho que o campo da construção é bastante tradicional. E nós precisávamos mobilizar esses empresários para que eles entendessem a importância da inovação. Então, nós começamos um movimento contrário àquele que se esperava, que vamos fazer um hub de startups. A gente começou a trabalhar os empresários de um ramo tradicional. E isso começou a acontecer de uma maneira muito orgânica. Nós tínhamos lá no início uma meta aí de ter 16 empresas. Hoje nós temos 32, né, um ano de operação. E o importante disso também de dizer, o Base 27 começou remotamente. Então, quando a gente quer se inserir no ecossistema, não necessariamente a gente precisa estar presencialmente. É importante, né? Eu gosto de estar com pessoas, da gente poder conversar, poder trocar ideia. Há muitos ganhos nisso. Mas nós tivemos que lançar, em virtude da pandemia, a gente teve que lançar o Base 27 de forma online. E aconteceu, a gente conseguiu criar uma ambiência. Hoje a gente está atuando com alguns eventos presenciais, né, ainda com protocolos bem estabelecidos ali por conta da pandemia, mas ele aconteceu e nós conseguimos criar um movimento aqui que muitas pessoas começaram a nos procurar, empreendedores começaram a nos procurar, outras empresas tradicionais querem fazer esse movimento acontecer, então as coisas acabam acontecendo de forma orgânica. A gente, sabendo que há um movimento, sabendo que eu quero me inserir em alguma coisa, a gente precisa buscar. Então, acho que a Helena falou muito bem sobre isso também, né?
E eu preciso ser protagonista, eu tenho que saber onde estão, o que está acontecendo. E hoje é muito fácil, com rede social, as instituições têm suas redes, as instituições colocam seus eventos gratuitos disponíveis para as pessoas entenderem o que está acontecendo, onde eu posso ir. E aí é que a gente começa a trabalhar naquele ambiente de networking, né, de criar esse networking, de realmente saber quais são as oportunidades que tem ali, que eu posso me inserir, que eu posso me conectar com alguém, que vai me conectar com outras 3 pessoas, que eu vou poder aproveitar alguma coisa desse ambiente. E também oferecer alguma coisa para esse ambiente, né? Não é só aproveitar dele, mas também entregar alguma coisa para ele. Bom, mobilizamos as empresas, conseguimos criar um ambiente onde todo mundo quer que a inovação aconteça, porque a gente sabe que a nova economia, a gente vai ter que utilizar a inovação em tudo. E hoje a gente vê a necessidade de impulsionar o empreendedorismo, da gente também gerar novos empregos a partir de novos empreendedores, da gente girar a economia a partir de novas oportunidades de empresas que se estabeleçam, né, aqui no estado. E, a partir disso, a gente viu que, nesse momento, é importante criar um programa que impulsione e que considere, então, as startups. Já que nós mobilizamos os empresários, que é quem pode, talvez, investir em startups, agora a gente pode trazer essas startups, inclusive, para serem investidas. Então, a gente está criando um projeto piloto que vai, inicialmente, a gente quer compreender, não fazer mais do que já é feito. A gente já tem pessoas, já tem empresas, instituições que têm expertise em programas de aceleração, em incubação, e a gente quer fazer algo para conectar todas essas iniciativas, né? Se vem uma startup me procurar, eu quero entender que estágio que ela está e onde ela pode ser atendida, por quem ela pode ser atendida. E eu ajudá-la, dar esse apoio. Olha, nesse teu estágio eu consigo te colocar em contato com a instituição tal que vai te ajudar. Só que a gente também quer criar modelos que a gente possa investir em startups, porque a gente sabe que existe ali o vale da morte das startups, que é o momento que elas mais precisam de apoio financeiro para poder tocar o seu negócio. Então, vamos criar um modelo, talvez, de venture capital, enfim, que a gente consiga, nesse momento, dar apoio a essas startups, porque muitas desistem porque não tem esse apoio. Não é pelo fato de que o negócio não daria certo, ou que não é bom, ou que não validou o modelo. É pelo fato de que a pessoa tem que se manter, né? Muitos que estão aqui assistindo, inclusive, passam por isso. Só que a ideia de criar um movimento como esse, a gente tem a necessidade de que as pessoas venham, que as pessoas também se dediquem, porque num movimento como esse, partindo do princípio que a gente vai precisar mentorar, que a gente vai precisar que tenham pessoas disponíveis para dar um apoio que não é só financeiro, a gente precisa articular com esses mentores, precisa articular com essas instituições e aí sim criar um ecossistema cada vez mais consistente. Então, a nossa ideia com esse programa de startups é justamente esse, né? A gente não fazer o que outros grandes já fazem e que são bons naquilo que fazem. A gente criar algo que dê apoio a eles, inclusive, conectando bons negócios com boas instituições que podem acelerar esses negócios, né? Ajudar e contribuir com esses negócios. Então, esse é um spoilerzinho de um projeto piloto que a gente está criando. A gente tem aí uma meta até dezembro, a gente conseguir fazer algumas validações desse modelo, para que no ano que vem ele já faça parte do planejamento estratégico do Base 27 e aí venha a atender aí o maior número de empreendedores que a gente puder para ajudar a acelerar esses grandes empreendimentos que estão sendo criados. Então, bom, eu queria só complementar mesmo o que a Helena trouxe, que eu acho que foi uma colocação super pertinente quando ela traz os negócios tradicionais, que eu acho que é quem tem o poder ali de dar apoio aos negócios nascentes. E hoje eles já mobilizados, acho que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fluida e acho que todo mundo se organizando e contribuindo com aquilo que pode, acho que é uma maneira bastante importante aí de a gente colaborar. No meu caso, foi assim, né? Eu me dedico a projetos, às vezes eu não era nem remunerada, deixava de pegar coisas remuneradas porque eu não tinha tempo para poder me dedicar àqueles que eu já tinha decidido que eu ia ajudar e que me fazia sentir bem, né, de estar colaborando, de estar ajudando. E hoje, consequentemente desse trabalho, eu conheci, fiz conexões por conta desses trabalhos voluntários, que me deram a oportunidade de hoje criar um hub de startups aí que vem ajudar e colaborar com mais empreendedores nesse mercado.
Obrigada, vamos bater um papo aqui, mandem perguntas depois, quem tiver curiosidade de saber mais, e a gente vai conversando. Muito bom, muito bom. Michelle trouxe um tema, ela levantou ali um tema que eu acho que é muito importante, networking dentro de um ecossistema, que gera muitas possibilidades de negócios. Então, convido a audiência que está aí agora também a gerar esse networking, né? Vamos nos conectar, né? Aí procura a gente lá no LinkedIn, né? Exatamente, vamos se conectar. Networking hoje é a moeda do futuro, vale mais que dinheiro. E muito obrigado, Michelle, pela apresentação. E aí eu gostaria agora, também aproveitando que vamos para o Sandro agora, mas para quem já viu esses dois pitches, gostaria que já tem dúvidas, já tem perguntas, manda lá no chat. Manda essas perguntas para a gente aí, que daqui a pouco a gente vai repassar para eles, beleza? E agora eu convido o Sandro a fazer a apresentação dele. Bom, obrigado, gente. Vocês não imaginam a minha alegria de ver a fala da Helena e depois da Michelle compartilhando todos os avanços que os nossos ecossistemas distribuídos Brasil afora têm tido do ponto de vista da pujança que eles estão e de todo o serviço que eles estão fazendo para o desenvolvimento econômico do nosso país, né? Porque o nosso país, assim, ele é tradicionalmente empreendedor. Enquanto eu fui presidente lá do IBQP, que é o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, nós coordenamos até hoje, né, o projeto até hoje, que se chama GEM, que é uma pesquisa de empreendedorismo, se chama Global Entrepreneurship Monitor, e o Brasil, ele é altamente empreendedor. Nós carecemos do empreendedorismo de impacto, de alto valor agregado. E quando a gente tem espaços onde o ecossistema floresce de uma forma muito mais ampla, a gente está, na verdade, fazendo um grande serviço de desenvolvimento econômico para o nosso país, né? Aproveitando o gancho, né, e falando um pouquinho também dessa trajetória do Instituto de Qualidade e Produtividade, e por que dessa alegria? Porque há 10 anos atrás, pasmem, não é tanto tempo assim, nós estamos falando de uma década somente, nós não tínhamos um sistema tão pujante como temos de ecossistema de empreendedorismo e inovação, não só nas nossas cidades, mas no Brasil como um todo, tá? Nós carecíamos de espaços de encontro, de interação, dessa fricção positiva que a inovação precisa, inclusive, para que ela possa acontecer, para que ela possa germinar e acontecer enquanto inovação, e nós carecíamos integralmente de espaços dessa natureza enquanto ecossistema, né? Nós passávamos por um momento, assim como não só o Brasil, mas grande parte dos países, muito pautado na inovação tecnológica, ou seja, grandes indústrias que lideram mercados nos seus respectivos setores, conseguiam fazer inovações tecnológicas, mas o conceito da inovação aberta, do Open Innovation, como a gente tem hoje, é um conceito no Brasil relativamente novo. E eu posso afirmar isso com convicção, porque em 2012, 2013, nós lideramos um projeto lá no Instituto, a pedido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o MCTI, na época, e dizendo o seguinte, olha, já que a gente fala tanto do Vale do Silício como um grande, né, locus de inovação no planeta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo comparativo e comparar 3 ecossistemas, porque não dava para fazer para o Brasil todo, até por uma questão de recursos, mas vamos fazer para 3 ecossistemas no Brasil e compará-los com o Vale do Silício. E o MCTI escolheu São Paulo, a cidade de São Paulo, porque quando a gente está falando de ecossistema, num primeiro momento nós estávamos falando de localidade, então a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte e também Curitiba acabou entrando nesse projeto, até porque a sede do Instituto é aqui em Curitiba. Nós fizemos um estudo de profundidade, juntamente com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, né, do ladinho ali de São Francisco, também com a participação do Centro de Design da Universidade de Stanford, e passamos a entender algumas peculiaridades que hoje a gente vê que fizeram muito sentido, ainda bem, porque na verdade é uma energia toda colocada e que hoje a gente usufrui desse mecanismo como um todo, né? Então, entendemos, comparando não somente o Vale do Silício, mas outros ecossistemas muito bem desenvolvidos mundo afora, como o Austin, no Texas, né, o ecossistema de Israel, o ecossistema de Portugal, assim por diante, que alguns elementos compõem o ecossistema de uma forma
que permite com que esse ecossistema seja favorável à inovação e ao empreendedorismo de impacto. Então, o primeiro ponto que nós entendemos é que nós precisávamos conectar, e por isso a alegria de ver a fala da Helena e da Michelle nesse caso, porque vocês só consolidam que tudo isso fez sentido, é muito bacana tudo isso, né? Mas assim, como é que você faz com que um ecossistema floresça e ele tenha toda essa robustez necessária para gerar desenvolvimento? Primeiro, a conexão com empresas e indústrias já estabelecidas e que podem beber da inovação das startups e, inclusive, investir nas startups. Então, esse é o primeiro ponto, a aproximação do corporate venture, tá? Do mercado corporativo na questão do ecossistema. Hoje, né, 10 anos depois, quase 12 anos depois, isso parece que é simples, mas lá atrás, convencer uma empresa, tá, que ela deveria participar, liberar alguém da sua área de tecnologia, tá, da sua área de finanças, da sua área de engenharia, participar de um evento de inovação, era um parto da montanha, na verdade. Então, hoje, a gente já vê as empresas todas nesse movimento, e muito bem desenvolvido, né? Outra coisa igualmente importante, e que sistemas mais desenvolvidos apontam para isso, e a gente tem percebido isso no Brasil, e aqui, principalmente no Paraná, a gente também percebe, porque acompanha muito de perto, a participação do governo, tá? Por que a participação do governo é importante? Entendam. Primeiro, há 10, 12 anos atrás, não se falava de dados abertos do governo. E o que uma startup que se propõe a resolver um problema, tá? Um problema qualquer, principalmente um problema que tem uma escala robusta social, ele precisa de dados. Uma startup que vai resolver um problema de saúde, ela precisa ter dados abertos no mecanismo de saúde para que ela possa desenvolver soluções, tá? Ela precisa ter uma problemática para ela poder resolver. Então, primeiro ponto, a questão dos dados abertos. Segundo ponto, é o governo como cliente. É o governo como cliente. Então, mecanismos, né, que as próprias leis de inovações hoje, tanto municipais quanto estaduais, têm permitido, permitem com que você interaja com o ecossistema, com as startups, de uma forma mais transparente, mais aberta, e até permitindo com que você possa comprar soluções dessas startups. Em alguns casos, inclusive como é o caso aqui em Curitiba e outras localidades, até investir num seed, né, num seed capital aí, num investimento semente, tá, em algumas iniciativas de startup. Agora, para mim, o que é fundamental na participação do governo, além dessas duas que eu já coloquei, dos dados abertos e do governo como cliente, é a permeabilidade do governo. Sempre que o governo se coloca hermeticamente fechado a qualquer iniciativa de inovação, ele acaba sendo, ele atrapalha o processo da fluidez da inovação e do empreendedorismo. Então, a hora que o governo passa a escutar todo este ecossistema, todos esses players que estão colocados, ele começa a favorecer. A gente tem visto isso aqui no Vale do Pinhão, em Curitiba, né? Eu estou falando aqui porque eu estou aqui, né? Então a gente acompanha muito de perto. A permeabilidade que o Vale do Pinhão, mesmo sendo gerido por uma autarquia do governo municipal, da Prefeitura de Curitiba, é totalmente permeável, e aí vai um elogio enorme a todos os diretores que estão lá, principalmente pela liderança da Cris Alessi, que é sensacional nesse ponto de interação com todo esse ecossistema, né? Outro ponto fundamental e importante no ecossistema, a interação com as universidades, ou seja, o principal que a gente aprendeu no Vale do Silício é que tudo começou na Universidade de Berkeley, na Universidade de Stanford, e que depois avançou um pouco mais, foi para a Universidade de Berkeley e assim por diante, mas essa interação do meio acadêmico é fundamental sob vários aspectos, tá? Os jovens talentos estão nas universidades, toda a iniciativa, né, da pesquisa, sair da pesquisa básica acadêmica e ir para a pesquisa aplicada, e a criação desses elementos de interação com o meio acadêmico, com a academia, com as universidades, é fundamental. Quarto ponto, também relevante e muito importante, é a aproximação do capital de risco, né? Então, exemplo aqui em Curitiba, o que a gente fez nos primeiros encontros do Vale do Pinhão, quando começamos a discutir esse aspecto, foi trazer o Curitiba Angels como um grande player já de início, e depois todos os outros, as redes de anjos e até de venture capital, para a proximidade do ecossistema
de inovação. Então, capital, não existe empreendedorismo sem capital de risco perto e próximo. E a grande dificuldade que a gente encontrou nas corporates, né, nas empresas grandes, foi elas abrirem, né, métricas, inclusive, nos seus balanços, nos seus DREs aí, gerenciais e assim por diante, na cabeça dos seus executivos, dizendo o seguinte: olha, eu preciso separar um fizinho do meu investimento global anual para investir em algumas ações que eu não sei qual é o retorno que eu vou ter. Mas você colapsar o modelo mental de executivos de 10, 15 anos atrás para o modelo mental que a gente tem hoje, foi uma trilha e uma jornada bastante longa, e que hoje eu acho que a gente tem tido bastante assim, sucesso nisso, né? Um outro ponto fundamental e importante, e esse eu aconselho para todo mundo que está nos ouvindo, é a proximidade com as entidades de representação. Aqui, quem que eu posso citar, né? Sebrais, Federações das Indústrias, entre outros, né? Eu acho que foi a Michele que citou a Bini, se eu não me engano, agora há pouco, né? Então, quer dizer, todas as entidades de representação são fundamentais porque elas têm fomentado o empreendedorismo de impacto e elas, de certa forma, têm recursos para promover eventos e pontos de conexão dessa fricção positiva para a inovação, né? E um último ponto relevante que todos os ecossistemas bem-sucedidos mundo afora apresentam, e que nós falamos aqui, porque a Michele falou, a Helena também comentou, são os service providers, né? Redes de designers, de advogados e assim por diante, de contadores, que estão dispostos a entender que uma startup não tem recursos iniciais para investir fortemente, e esse give back, né, ou até o pay it forward, né, de pagar depois, é fundamental. Então, quando essa rede ela se constrói de uma forma mais positiva e esses provedores de serviço estão mais próximos e entendendo a dinâmica do empreendedorismo das startups, a gente consegue ter um resultado mais efetivo, tá? Eu não queria avançar muito no meu tempo aí por conta dos 10 minutos, eu acho que já foi 11 aqui pelo que eu estou olhando, e deixar aqui agora para a gente poder interagir bastante, né? Eu só fiz questão de historiar isso, gente, porque tem uma história importante, e essa história é que remete a gente hoje, por exemplo, ter a quantidade de eventos e encontros que a gente tem e que permitem essas trocas, né? Há 10, 12 anos atrás a gente não tinha eventos, tá? E hoje a gente já tem muito mais focados nisso, tá bom? Muito bom. Eu até fiz aqui algumas anotações, Sandro. Eu acho que o que você falou sobre o nosso país, o Brasil, no meu ponto de vista, é um país empreendedor por natureza, e a gente tem que ensinar empreendedorismo para o resto do mundo com toda certeza. São vários fatores que eu acredito que hoje a gente precisa desenvolver ainda no nosso país para ter mais ecossistemas cada vez mais fortes. E um outro ponto que você trouxe sobre Califórnia, né, Stanford, eu faço parte de alguns, conheço pessoas do ecossistema de lá, já participei de programas da Universidade de Stanford, de Oxford, e eu vejo o quão a engrenagem como um todo funciona nesses países, né? Até eu tive uma conversa com o Di Bugras há algum tempo atrás, participando de um painel, e ele comentou sobre isso, né? Como esse incentivo lá no início, na universidade, na academia, é muito forte nesses ecossistemas, né? Esse processo de inovação dentro das academias. Mas um outro ponto que eu queria trazer aqui como pergunta agora, daí eu vou abrir para os três. Eu acredito que o Brasil, como eu disse, a gente tem que ensinar empreendedorismo para o resto do mundo, a gente tem muito potencial no nosso país, eu acredito muito no Brasil como um todo, mas eu queria ouvir de vocês como que a gente poderia criar um ecossistema do zero. Acho que a Michele trouxe um pouco disso que ela está fazendo lá em Vitória também, e eu acredito que muitos da nossa audiência, que já estão em alguns ecossistemas em evolução, ou até em ecossistemas bem avançados, ou pode ter pessoas também, alguns empreendedores que não encontraram ainda em qual ecossistema pertence. E se eles quiserem criar um ecossistema, como que é esse processo? O que você daria de dica para quem hoje não está inserido em nenhum ecossistema, ou não tem um ecossistema ainda muito... um ecossistema fixado na sua região? Posso começar? Vai lá, Helena. Tá bom. Desculpa, não tinha visto que você ia falar, Mi, perdão. Vai lá. Vamos lá, então. Olha, o que eu sugeriria, né? O que eu penso aí quando, inclusive, né, tive essa oportunidade algumas vezes de ter algumas trocas, algumas conversas nesse sentido, né?
Eu acho que primeiro, assim, comunidade, né? Tudo começa numa comunidade. Um ecossistema tem N comunidades diferentes aí, que é onde talvez você tenha o maior fit, a maior proximidade. Eu acho que primeiro, assim, se é do zero, 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 entenda, né? Que pessoas têm fit com o teu propósito, né? Enfim, que buscam a mesma coisa, que têm um objetivo. E a comunidade, ela propõe isso, né? Então, você começa, através de encontros, de trocas, enfim, você começa a fomentar aí e trazendo, né? E trazendo esse senso de pertencimento, o engajamento que vai gerando. Acho que nunca é imediato, né? Nenhuma construção de comunidade, assim, ela já nasce, tipo, nossa, sai bombando. Pode ter 1.000 pessoas, você pode colocar 1.000 pessoas dentro da comunidade. Se não tiver o engajamento, não vai ter nada. Então, ela pode sim ser pequena, pode ser de 5 pessoas, 6 pessoas, aos pouquinhos você vai encontrando pessoas, né? E os próprios participantes vão identificando aos poucos, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, busca a comunidade. Ah, mas eu estou num lugar, puxa, que de repente não tem muita união, difícil de buscar. Gente, tem associação de bairro, né? Vamos falar no micro, o que está mais perto? Quando você fala em cidades menores, às vezes é mais fácil de você localizar dessa forma. Vai na tua associação de bairro. Se você não tem muitas pessoas próximas ali eles vão começar a te dizer. Aquilo já é uma parte do ecossistema. Então, claro, né? Aos poucos aí você vai trazendo complexidade, você vai trazendo outros atores. Mas eu acho assim, vamos começar do zero, zero, zero mesmo. Começa pensando em comunidade, entenda que a comunidade ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela tem que ser consistente, ela tem que ter coerência, e isso leva um tempo até você ter essa maturidade. Então, eu acho que talvez assim, vamos pensar assim, bem do comecinho, acho que começa ali, é você e mais alguém que você identifica que pensa como você, que tem o mesmo mindset, que talvez tenha o mesmo propósito aí de vida, de busca e de atingimento de objetivos para você e para a sociedade, né? Acho que para começar do zero pode ser um ponto. Eu acho que a Helena foi bem crucial ali no que ela trouxe, e eu complemento basicamente o que ela disse. Quando a gente criou, por exemplo, o próprio Base 27, né, e aí trazendo ele como exemplo, acho que é a gente entender quais são as necessidades que existem, por que tu quer criar isso, né, para quê? Qual é o objetivo de ter esse ecossistema e qual é o teu interesse nisso? É por causa do setor que tu atua? É porque tu quer aprender a inovar? É porque tu quer mobilizar e deixar um legado para o teu estado ou para a tua cidade? E aí tu precisa entender e compreender quais são os teus objetivos, e aí tu vai ter que analisar quais são as opções que tu já tem, o que já existe, o que não existe, onde é que eu posso entrar, com quem eu posso conversar, quem são os players desse mercado, quem já está fazendo alguma coisa, para que, assim, tudo que a gente pensar, eu fico reticente sobre que ninguém está fazendo nada. Às vezes tem um monte de gente fazendo muita coisa, só que não estão se conversando. Então, eu tenho vários recursos distribuídos e não tem ninguém se conversando, então o recurso acaba não sendo compartilhado. Seja de pessoas, seja de dinheiro, investimentos e até de tempo, né? De pensar em algo mais estruturado. Então, procure por quem já está fazendo, quem podem ser os seus parceiros, quem são as entidades conhecidas. Acho que o Sandro citou ali Sebrae. Poxa, Sebrae está sempre fomentando o empreendedorismo, sempre fomentando algo novo, está aplicando inovação, ajudando empresas, startups, inclusive, a começarem. Às vezes nem uma startup, né? Alguém que tem uma ideia vai lá e pensa sobre isso. Então, quem são os parceiros? Quem pode ajudar? E aí a gente está falando que em várias cidades já tem ou incubador, ou acelerador, ou parque tecnológico, ou grandes empresas de diversos segmentos. E aí eu acho que a gente tentar mobilizar, acho que a grande palavra que eu costumo dizer é a gente ser um agente mobilizador e tentar fazer com que haja uma compreensão desses porquês, da importância, a gente mobilizar pessoas, e não é fácil, até o Sandro falou aqui, algumas questões hoje é muito simples da gente tocar no assunto, mas há 10 anos atrás isso era tabu, ninguém falava nisso. Então nunca é fácil começar, mas a gente precisa ter esse poder mobilizador e quase que ser incansável, né? Acho que a gente passa por isso também, a gente tem que estar sempre atrás e não desistir por qualquer coisa. Eu acho que isso também é uma postura empreendedora.
Bom, só em complemento, né, eu acho que tanto a Helena quanto a Michele já abordaram todos os pontos, assim, e viu, Michele, você comentou uma coisa agora, né, que eu estou lembrando aqui, eu tenho 26 anos de formado em engenharia, então você imagina que eu entrei na faculdade há 31 anos atrás, né, quando eu estava na faculdade, quando a gente ia fazer estágio, não tínhamos muitas opções, né? Mas a gente ia para as indústrias e as áreas de inovação, e daí eu volto a colocar o paradigma da inovação tecnológica propriamente dita e inovação aberta. A inovação tecnológica que nós tínhamos na época não permitia com que ninguém interagisse dentro da empresa. Era a área de tecnologia, era a área de inovação, e a gente brincava muito dizendo assim, ó, essas pessoas da área de inovação, você não pode nem olhar no olho, porque se você olhar no olho, você contamina a criatividade daqueles engenheiros e assim por diante, né? Claro, a gente era muito novo na época também, mas hoje em dia, né, nós estamos falando de inovação aberta e de todos os mecanismos que as indústrias têm usado, né, e daí são centenas de exemplos que a gente pode citar de empresas e corporações que têm todas as plataformas abertas de inovação. Mas dentro da pergunta que o Júnior fez, ou do comentário que ele fez, só em complemento à resposta que tanto você, Michele, quanto a Helena já trouxeram, eu acho que um ponto relevante nesse aspecto para quem está nos ouvindo é o seguinte: primeiro, qual é o timing que você está para empreender? Tá? Então, a primeira pergunta é essa, porque se você está num timing que você pode se dar ao luxo de participar da construção de um ecossistema, você pode fomentar, como a própria Helena disse, e eu estou de pleno acordo, por exemplo, buscar associações e assim por diante, associações de bairro, tá? E você vai começando a construir um cluster mínimo que permita essas interações. Agora, se o teu timing é um timing de urgência, daí qual é, assim, a minha recomendação? Busque se movimentar no conceito de mobilidade para inovação, né? Busque ir para um local, desde que você possa, obviamente, aonde você já tem um cluster mais ou menos estabelecido, porque você vai ter mais chance de sucesso. Vai ter mais chance de sucesso, sem dúvida nenhuma. Você vai estar com outros tipos de talento do lado. Todas essas estruturas que eu mencionei, né? Um governo mais aberto, capital, venture capital, capital de risco, a universidade, as universidades. Então, todos esses aspectos eles já estão mais desenvolvidos para te permitir com que você avance. E outra pergunta é também, qual o tipo de empreendedorismo que nós estamos falando? Nós estamos partindo da premissa, nesse painel, de um empreendedorismo de impacto. Agora, se não for um empreendedorismo de impacto, e que não há problema, ele é extremamente relevante, aliás, a atividade empreendedora é quem alimenta a base da pirâmide, e o Brasil, sim, é um país naturalmente empreendedor. Então, dependendo do empreendedorismo do qual você esteja pensando, talvez você não precise essa interação tão plena com o ecossistema. Então, é o timing e o tipo, só para completar o que a Michele e a Helena já falaram, que estou de pleno acordo. Então, o tipo de empreendedorismo e o timing para essa atividade empreendedora seria o meu complemento nessa colocação. Volto aí com você, Júnior. Muito bem, muito bem. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu sei que a Mariane vai ficar feliz com essa pergunta. Por enquanto, eu tenho outras ali no chat que eu queria trazer para vocês. Eu vi ali que tem uma pergunta relacionada somente por uma questão de tempo, né, para fazer um filtro, sobre conexão. Como pode se conectar conosco hoje? LinkedIn, depois a gente tem uma pessoa que está aí no staff, a gente vê se ele consegue mandar o link dos nossos LinkedIns para vocês. Vocês podem nos adicionar, fiquem à vontade. E aqui uma outra pergunta é sintetizando, né, como que um ecossistema pode auxiliar uma empresa em estágio operacional que se encontra em um setor ainda pouco visível? O dele, ele trouxe exemplo de Sports Tech, mas a gente pode pegar isso num âmbito genérico e pensar também em outros segmentos. Aí eu volto para ti, Sandro, já que eu acho que você respondeu, depois a gente volta na sequência. Como que o ecossistema pode auxiliar essas startups em estágio inicial operacional? Bom, Júnior, né, a todos que estão com a gente aí, eu acho que o ponto fundamental disso é o seguinte, é a permeabilidade deste ecossistema, tá, para permitir essas conexões. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de novo aqui de Curitiba, que é onde eu estou mais inserido no meu dia a dia, né.
O que eu vejo o Vale do Pinhão, que na verdade é só um nome, né, porque ele é gerido por uma autarquia da Prefeitura de Curitiba, que é a Agência Curitiba de Desenvolvimento. O Vale do Pinhão, ele não tem um dono, ele não deve ter um dono e ele não deve ter um governo, porque quando você tiver uma transição de governo, o Vale do Pinhão ele deve permanecer, ele não tem que mudar de nome e ele não deve ter que recomeçar nada. O que eu vejo, né, a Agência Curitiba de Desenvolvimento fazendo nesta liderança do Vale do Pinhão, especificamente no Sports Tech, né, que foi o exemplo da pessoa que nos perguntou, né, ela certamente faria o seguinte, ela conectaria, tá, minimamente com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela iria verificar, né, aonde existe necessidade de inovação, e eu não tenho dúvida nenhuma que existe, em todas as áreas, seja saúde, seja educação, seja mobilidade, seja esportes, lazer, seja o que for, tá? Então, a necessidade para inovação é premente, tá? Então, o papel de um ecossistema, o papel da liderança de um ecossistema é conectar com essas esferas, conectar com empresas, eventualmente, e indústrias que nós tenhamos aqui no entorno da região de Curitiba para fazer esse relacionamento e assumir esse papel de dizer o seguinte, olha, eu conheço o secretário municipal de Esporte e Lazer, afinal de contas eu sou aqui presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um approach, vou fazer uma conexão, acelerar uma conexão que talvez você empreendedor, talvez nunca conseguisse, ou se conseguisse, levasse muito tempo para conseguir uma agenda, para conseguir... Então, essa aproximação, a gente precisa romper as barreiras até egóicas, muitas vezes, que os ecossistemas encontram, né, no conceito rompido do ecossistema, mas, assim, a aceleração dessas conexões passa por isso, tá? Então, eu tentei dar um exemplo do que eu vejo acontecendo aqui, tá? Acho que a Michelle e a Helena podem complementar, né? Quer falar, Mi? Posso falar. Assim como ele falou ali, né, que um exemplo é Sports Tech, mas existem várias outras, e eu vou bem na linha do que o Sandro falou. Acho que, como conectores de um ecossistema, eu acho que o nosso papel é entender quem pode te ajudar, com quem a gente pode te conectar. E esse é um trabalho que a gente está realizando justamente porque a gente sente que isso falta. Eu estava conversando com o pessoal da Federação da Indústria aqui, da FINS, e a gente brincou, eu não me lembro a cor que ela usou, eu acho que foi da gente ter um telefone vermelho. Eu vou usar o telefone azul porque eu sou gremista, então a gente tem que ter um telefone azul para poder dizer, ó, esse telefone lá liga porque é o conector, é o nosso grande conector. Quem nos procura, a gente sabe exatamente para onde mandar. E aí eu volto no que a gente falou sobre conexão e conhecimento, né? Quando a gente está próximo do ecossistema, quando a gente sabe com quem conversar primeiro, e esse alguém pode nos conectar com outras 3, 4 pessoas que podem nos ajudar, 3 ou 4 instituições que podem nos ajudar, necessariamente a gente tem uma curva muito menor do que se a gente fosse buscar isso sozinho. Então, a importância da conexão e do networking, eu continuo enfatizando, assim, né? São pilares essenciais, e se vocês buscarem conversar com alguém, esse alguém pode não saber ajudar vocês, mas vai saber de alguém que consegue. Então, acho que essa que é a grande sacada, assim, a gente... acho que inovação trata de pessoas, de relações, né, de networking. Então, sempre vai ter alguém que vai conhecer alguém que conhece alguém. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é isso aí, Mi. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Quando a gente pensa assim, como se inserir no ecossistema, voltando lá, né, na base do nosso painel, é muito isso, né? Eu conheço uma pessoa, tá bom, mas essa pessoa vai te apresentar mais 2, 3, que te apresentam mais 3, 4, e assim você vai fazendo a sua rede. Eu acho muito legal o exemplo que o Sandro trouxe. Isso é muito bacana, e eu vou, e da Michelle também, e eu vou só... completar no seguinte, eu acho que também outro ponto aí, outro dia até fiz um bate-papo sobre Sports Tech, e é realmente super desafiador, tá? Não é exclusividade aí de Sports Tech, mas é super desafiador. E aí o ponto né, busque então, né, esse apoio nos conectores, mas busque também os seus similares, né? Eles não necessariamente serão seus concorrentes, ou até sendo seus concorrentes, eles vão conseguir fortalecer o teu segmento.
Então, a gente tem que parar, às vezes, de olhar só, talvez, participantes ali, né, eventualmente como competidores, mas como pessoas que vão fortalecer o teu segmento que você precisa trazer. Então, eu acho que quando a gente olha para o ecossistema, a gente também desenvolve muito desse olhar, assim, de fortalecimento de um segmento também, para dar mais visibilidade. Ô, Júnior, se me permite, só quero fazer um comentário sobre isso. Eu vi que ali no chat a gente está falando justamente da pessoa que perguntou como se conectar e tal. Eu só quero fortalecer isso, gente. A gente tem nossos LinkedIn, vocês podem conectar com a gente. Na própria comunidade inovativa mesmo, a gente tem pessoas de todos os estados. Então, ainda que eu ou o Júnior, que estamos aqui no Paraná, não possamos ajudar vocês especificamente, a gente conecta com alguém que pode. Então, eu acho que, como a Helena, o Sandro, a Michele, eu acho que nesse sentido, o primeiro passo é vocês aproveitarem que vocês estão nesse evento e conectarem com a gente. E no que a gente puder ajudar, a gente vai estar de braços abertos. Eu vou deixar aqui 2 dicas para os empreendedores, que eu acho que são muito válidas. Primeiro, teoria dos 7, que caiu para 4,5 graus. Leia um pouco sobre essa teoria dos 4,5 graus. Todos nós estamos conectados a 4,5 graus de qualquer pessoa no mundo. Isso é real. A partir do momento que você conecta com alguém, essa pessoa vai conseguir te abrir portas para outras até você chegar onde você quer. E a segunda é a teoria do Effectuation, da Sara Sarasvati, que ela fala muito sobre isso, né? Quem eu conheço, o que eu sei. Isso realmente te abre portas quando você começa a colocar em prática de uma forma gigantesca. Já vi vários cases de sucesso depois disso, sendo colocados na prática. Então, fica aí essas 2 dicas, depois manda ali no chat, enfim, que é a teoria dos 4,5 graus e a teoria do Effectuation, que realmente são metodologias que ajudam bastante os empreendedores nessa questão, principalmente de network. A gente está chegando ao final, faltam 3 minutos aí para a gente encerrar. Tem aqui uma última pergunta, que daí eu vou jogar para Helena responder bem rapidamente essa última pergunta, que é sobre essa questão. Os ecossistemas estão se movimentando para ajudar em relação às novidades do novo marco legal? A pessoa que mandou isso diz que sente dificuldades e divergências em relação ao assunto. Queria que rapidamente você pudesse aí esclarecer para a gente, Helena, essa última dúvida. Olha, acho que estão se movimentando sim, tá? O que eu tenho acompanhado é, de fato, claro, né? A gente tem ecossistemas que são mais, talvez, dispostos aí a achar o caminho do consenso, um caminho bacana, de trazer proposições interessantes, mas eu acho que, de fato, a gente ter o marco aí é super importante, justamente, aí, quando a gente fala de verticais que vão se relacionar com os governos, né? Também tem um ponto aí que ajuda também, que apoia, mas eu vejo que sim, estão se movimentando sim. Eventualmente, talvez em alguns ecossistemas, talvez as pessoas não estejam tão dispostas a trazer isso para uma discussão. Mas o que eu tenho acompanhado aqui, sim, tem gerado assim, boas discussões, principalmente no sentido de querer contribuir, de pensar em como acelerar tudo isso aqui para dentro de casa para ajudar a fazer acontecer. E só complementar rapidinho o que a Helena falou, no ecossistema sempre tem a parte do legal, aqueles advogados especializados em startups que estudam marco legal e eles ajudam o ecossistema, inclusive. Então, procurem por eles também, procurem por se conectar com essas pessoas, porque elas podem ajudar também a esclarecer. Obrigada, gente, pessoal. Eu também sou do Legal, para quem quiser se conectar com alguém da área do direito de outros ecossistemas, eu consigo fazer essa conexão. Então, podem me adicionar também que a gente conecta. Júnior, vou te passar para você fazer os recados finais. Legal. Antes, eu vou dar um recado final, né? Que a gente tem um Magna de encerramento. O nosso staff vai mandar aí o link para vocês no chat. Então, daqui a pouco a gente se encontra lá no encerramento do evento de hoje. Eu quero agradecer demais a Michele, ao Sandro e à Helena pela participação de hoje. E um último recado que eu acho que Mário também vai compactuar disso, aproveitem os seus ecossistemas que vocês têm na sua cidade. Se você não tem um ecossistema, tem essa liderança de tentar levantar esse movimento onde você está inserido, porque quando você se conecta em um ecossistema, você tem novas oportunidades de negócios, você tem mais inovação, você tem uma aproximação muito maior com investidores, enfim, de um crescimento como um todo, não só para a tua startup, mas para a tua região também. E só para a gente encerrar aí agora, eu queria ir rapidamente a palavra final de cada um dos nossos 3 convidados. Bom, gente... Sandro, vocês estão em casa já, à vontade. Tá bom.
Muito obrigado. De novo, foi uma alegria, foi uma satisfação muito grande participar desse painel. Obrigado pelo convite novamente, Mari, Júnior, o André da Inovativa. Michele e Helena, foi uma satisfação grande estar junto aqui. E fica realmente o meu, eu não sei se daí vocês conseguem colocar aí no chat o LinkedIn, mas para aqueles que queiram, né, meu nome é Sandro Nelson Vieira, ou seja, dá para encontrar facilmente no LinkedIn, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Rapidamente, então, vou dar meu tchau, agradecer demais, foi ótimo trocar, fazer novas conexões. Sandra e Helena, a gente já está conectado também no LinkedIn. Recebi aqui para finalizar, acho que 7 ou 8 convites no LinkedIn, tá pouco para o número de gente que está assistindo, então vão lá, procurem a gente e se conectem, que a gente tem muito aí para trocar. Gente, muito bom. Gratidão pelo convite. Foi muito legal, assim, painéis sempre legais. Puxa, o tempo passa voando, dá para ficar mais um tempão falando, gente. É uma aula. Michele, Sandra, todo mundo arrasam. Obrigada aí pelo compartilhar de todos. Para quem está nos assistindo também, gratidão aí pelas perguntas. E contem com a gente. Estamos aí como conectores no ecossistema. É isso aí. Obrigada, gente. Ô, Helena, só para concluir, né? E assim é, né? And so it is. Exatamente. Exatamente. Legal, gente. Muito obrigado. Vamos lá para o último painel. Mari, brigadão pela parceria de sempre. E a gente se encontra no último painel agora, que daqui a pouco está começando. Valeu, pessoal.